fato, quando você consegue ter um ambiente bom, a produtividade ela explode. E ali nós temos ali algumas cabeças geniais. Então, assim, você dando uma certa liberdade dentro dessas balizas jurídicas, as coisas acontecem. Hoje, o gestor que está, não só como político, mas um secretário da Fazenda, um secretário de Estado, ele, quando está investido do cargo dele, ele toma atos por conta da função que ele exerce. E aí, se depois o Ministério Público entra com ação, ele, depois que ele já não está mais no cargo, ele tem que contratar advogado particular para poder fazer a defesa dele. Nós estamos hoje aqui com um convidado especial que é advogado, procurador do Estado do Espírito Santo e presidente da APES, Associação dos Procuradores, reeleito agora, né, para um novo mandato. Seja bem-vindo, Gustavo. Tudo bem? Gustavo Cipolatti. Tudo ótimo, Fiorotti. Eu agradeço, uma imensa honra poder estar participando desse podcast. Estou debutando aqui e fico feliz com o convite. Acho importante esse trabalho que você vem desenvolvendo. Pude assistir os podcasts anteriores e é uma interlocução muito interessante de pegar essas experiências de vida, experiências aí de capixabas, das diversas matizes, e é um trabalho que ele tem uma relevância, uma questão aí de identidade nossa, essas diferentes perspectivas aí em relação à sociedade, visão do Estado, visão do Judiciário, visão do Legislativo, visão agora do mercado financeiro. Então, assim, muita coisa boa aqui que o Espírito Santo tem que deve ser enaltecida, tá? De parabéns. Obrigado. O que a gente tenta aqui no podcast é trazer a experiência de quem tem realmente experiência no que faz e que faz a diferença. Porque tem muita gente que às vezes não sabe o que ocorre no Estado do Espírito Santo. Sim. E o que acontece para aquilo ter um resultado positivo. Então, eu queria perguntar o seguinte: você é advogado, procurador do Estado do Espírito Santo e presidente da Associação de Procuradores da APES. Tem muita gente que não sabe que procurador é advogado, mas advogado é procurador também. O advogado pode ser procurador e ter compatibilidade com as duas atividades. Não, perfeito. E a advocacia pública, ela acabou surgindo na minha vida em relação até uma reflexão paterna, né? Meu pai, ele sempre colocava, por conta aí das experiências de vida dele, da necessidade de você não botar todos os ovos num cesto só. Então ele falava: Gustavo, ó, se você puder ter mais de uma fonte de renda, tente buscar. E depois um conhecido nosso, era o único conhecido da família, né, o Dr. Robson Bortolini, conhecido no ramo do jurídico, né? Eu acabei sendo o primeiro advogado da família, advogado da família, né, o primeiro a fazer direito. E o Bortolini, ele era procurador do Estado e ele falava, né, da atividade de procurador. Então, ali eu acabei tendo essa vontade e é algo que agrega. Você, de fato, hoje e ontem, né, você tem uma missão que é essa questão de trazer para dentro do Estado essa visão jurídica, nessa linguagem jurídica, é a linguagem hoje que ela é necessária para a resolução dos conflitos. A linguagem jurídica hoje é aquela que viabiliza as políticas públicas. Então, acaba sendo uma experiência extremamente relevante, porque você tem a possibilidade de ter esse contato, tanto por parte das necessidades do Estado, como também ter um certo equilíbrio para verificar as necessidades sociais. E, então, assim, o procurador ele acaba transitando nesse mundo jurídico e em diversas frentes. Você, por exemplo, você tem no Estado, né, a advocacia trabalhista, você tem os contratos terceirizados que você tem que defender os interesses do Estado em relação a essas terceirizadas, né, que pede a responsabilidade subsidiária. Você tem as causas de saúde, em que as pessoas batem a porta do Estado para poder receber tratamento, medicamento, e aí você tem que ter uma sensibilidade muito grande
o Estado não fazer a defesa pela defesa e ter uma sensibilidade, que é um direito fundamental. Você tem a parte de execução fiscal, e aí você tem brilhantes advogados, né, discutindo a questão do direito, né, do interesse do contribuinte. A gente tem que fazer a defesa do Estado. Você tem toda a parte de consultoria, que vem a ser a questão do funcionamento interno do Estado, que é uma questão de controle, de viabilização de políticas. Isso tudo acaba tendo uma evolução muito grande, e nesses quase 20 anos de procuradoria, a gente saiu de uma postura formal para uma postura de entrega, né, de viabilizar a entrega das políticas públicas. Isso para mim é muito claro, né? De vez em quando o ser humano ele é um pouco insatisfeito, né? Vê o retrato do momento, mas a evolução ela é enorme. Então, assim, quando você começa a pensar de onde você veio e onde você está hoje, eu fico muito feliz aí com... É óbvio que tem muita coisa para melhorar, né? Mas com esse crescimento, né? E essa abertura e essa abertura social. Então, assim, ali dentro do Estado a gente acaba lidando com justiça do trabalho, justiça federal, justiça estadual, primeiro grau, Tribunal de Justiça, instâncias superiores. Nós temos colegas que estão lá para fazer o serviço. Lá em Brasília, você lá em fala. Brasília. Que são procuradores do Espírito Santo. Procuradores para atuar nos tribunais superiores. Fazer sustentação. Quantos procuradores são hoje no Estado do Espírito Santo na ativa? 120. 120. Tem uns aposentados 119, 120 para cuidar de tudo. Entendi. Para todos os interesses do Todos Estado. os interesses. Para quem não sabe, porque tem muita gente que nos assiste que não é do meio jurídico, que são empresários, né? E aí os procuradores aqui no Espírito Santo, eles atuam muito na defesa do Estado. Eu vejo isso acontecendo, mas não só no jurídico, mas também no consultivo, com pareceres também, quando o próprio Estado precisa de um parecer, precisa de alguma informação até para seguir uma linha para não judicializar alguma demanda, né? Alguma situação. A questão do parecer jurídico, ela é fundamental para trazer tranquilidade para o gestor. Na minha visão, a gente fica vendo aí a política, independente aí do campo político, é muito complicado você gerar um ambiente atrativo para as boas pessoas se elas assumem um cargo eletivo e depois de assumir o cargo eletivo vão ter que ficar lidando com a justiça. Então, essa é uma situação que eu acho que afasta muita gente boa da política. E a questão do parecer, ela gera uma certa blindagem. Uma segurança, né, para o político. Uma segurança. E eu até vejo que a advocacia pública ela tem que evoluir para garantir para todo aquele gestor, para o bom gestor que segue o parecer jurídico, mesmo ele fora do cargo, ele tem que ter a defesa pela advocacia pública. Então, assim, se ele seguir uma orientação que é da PGE, é mais do que justo que, caso ele saia do cargo, que depois a PGE faça uma defesa dele. Agora, se você tem uma orientação e o gestor não segue, aí ele vai correr o risco. Porque isso é um problema, né? Hoje, o gestor que está, não só como político, mas um secretário da Fazenda, um secretário de Estado, ele, quando está investido do cargo dele, ele toma atos por conta da função que ele exerce. E aí, se depois o Ministério Público entra com ação, depois que ele já não está mais no cargo, ele tem que contratar advogado particular para poder fazer a defesa dele. O Ulisses Guimarães ele falava uma frase, eu acho que a frase é dele, se eu não estou enganado, né, que entrou na política pelos amigos e não saía em razão dos inimigos. Entendi. Né? Então, assim, de fato, a gente tem que criar boas condições para aquelas pessoas para os bons gestores, para quem tem uma boa intenção. Eu até vejo, né, foi citado o MP, o MP ele vem também num processo crescente de evolução e de diálogo. Eu sem dúvida nenhuma, eu não sei se isso é da consciência da maioria, mas o Espírito Santo ele se tornou uma ilha. Eu digo assim, uma boa ilha, porque você tem um ambiente de diálogo institucional de muito respeito. Para quem vive aqui já tem um bom tempo, a gente sabe de onde a gente veio, né? Como que está esse ambiente institucional hoje. Então, assim, a gente vê o MP, eu acho que é importante isso, querendo saber o que está acontecendo, às vezes tem uma postura de orientar para
Porque no final das contas, né, você quer a melhor entrega da política pública. Então você quer, ó, tem um contrato, é na área de saúde, é na área de educação, é uma obra, você quer que aquilo funcione. Entendi. Então é muito mais racional, você ter esse órgão de controle numa atitude cooperativa do que você pegar, por exemplo, e aí as injustiças ocorrem, você tem uma situação que ela foi gerada hoje, uma situação às vezes de uma obra, por exemplo, e aí você tem todo o processo licitatório, você tem execução, e aí você, 20 anos depois, quer dizer, você teve todo esse processo. Uma pessoa vai, vamos dizer assim, um órgão de controle vai e olha como se aquilo ali fosse algo dado. Entendi. Então, é muito difícil, né, para quem está aqui no curso desse processo, aí eu falo não da minha posição, mas olhando o que acontece, mas é muito difícil para quem está aqui dentro ter a visão finalística de quem chega lá daqui a 10, 20 anos e olhar, não, ó, deu errado isso aqui, então vou responsabilizar. E aí a gente tem que também sempre entender, da mesma forma que um administrador de uma empresa, o político, né? E aí eu volto a falar, o bom político, ele não tem a obrigação de acertar 100% sempre. Ele pode ter uma boa decisão, aquela decisão depois pode não ser a melhor. Entendi. Agora ele tem que fazer. Então, assim, e fazer de forma correta. Isso é importante. Agora, Gustavo, me fala uma coisa. Desde quando que não... Qual foi o último concurso da Procuradoria aqui no Estado? Nós tivemos um concurso ano passado, que foi homologado. Está entrando uma turma nova. O último candidato aqui foi até o Thiago Quiabai, entrou agora. Com a aposentação, esse concurso foi um concurso muito difícil. 3.000 e tantos candidatos, sobraram acho que menos de 20 ao final que foram aprovados. Então, assim, eu acho que a Procuradoria, ela em curto espaço de tempo vai precisar de um outro concurso, né? O Estado está crescendo demais, né? A gente vê a questão das atividades econômicas, toda a questão de complexidade. A Procuradoria, ela assumiu diversas autarquias, cada vez mais dentro dessa concepção que o doutor bem trouxe, né? O secretariado quer um procurador numa secretaria para ter essa segurança, poder ouvir. Então, assim, acaba tendo essa permeabilidade e acaba sendo um exercício de uma função para viabilizar essas atividades. E me fala uma coisa, a APES, que é a Associação de Procuradores, qual é a função dela hoje? Olha, na vida dos procuradores, eu falo, né? A gente acaba tendo uma representação política, jurídica dos associados, tem toda aquela parte de possibilidade de realização de eventos científicos, jurídicos. A gente faz a gestão de alguns assuntos de interesse dos procuradores, né, observando determinações do conselho, legislação. Você tem ali um plexo de situações que a Procuradoria ela acaba envolvida, mas principalmente uma atividade nossa, e isso é muito necessário, né, sempre foi, mas mais ainda nos dias de hoje, é tentar ter um olhar para o procurador. A gente tem uma preocupação muito grande. Você fala do bem-estar dele. Tentar compreender, ver quais são as necessidades. Tem muita gente muito capacitada. Eu falo ali, eu estou no começo da cadeia alimentar, você tem muito cacique ali, muita gente... Mas até porque é uma profissão muito estressante. Você trata com prazos como o advogado trata, e você trata com uma responsabilidade muito grande, que é tratar do direito do Estado, sendo fiscalizado também. Então, assim, porque uma coisa, quando você é dono do seu negócio, é só advogado, você conduz o processo como você quiser, mas como procurador, você tem toda uma instituição por trás que é muito estressante esse trabalho, eu acredito. Você tem ali setoriais que são setoriais de massa, né? Então, você tem, dentro dessa atividade da associação, você lida com todos os tipos de situações. Nós estamos agora no mês de setembro, inclusive trabalhando para ter um momento aí no final do mês de um workshop sobre saúde mental. Então a gente passa, de fato, né? A gente tem algumas situações pessoais que são situações tristes, né? E que deixaram marcas na instituição. E, então, assim, a gente tem um olhar, de fato, muito atento para os colegas. E a gente vê
isso é muito importante, né? A nossa maior riqueza, né? O nosso maior produto, eu acho que em qualquer segmento, é o ser humano. E, de fato, quando você consegue ter um ambiente bom, a produtividade ela explode. Verdade. E ali nós temos ali algumas cabeças geniais. Então, assim, você dando uma certa liberdade dentro dessas balizas jurídicas, as coisas acontecem. Nós tivemos um evento agora, um seminário do Fonacom, e esse seminário foi realizado pela PGE do Rio de Janeiro. E a Procuradoria aqui do Espírito Santo assumiu o protagonismo. Então eu falo assim, e Procuradoria de São Paulo, a AGU do Brasil inteiro. Então eu falo assim, é um material humano muito bom, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse ambiente de responsabilidade e esse ambiente de trabalho excessivo, né? E como a advocacia, eu participo ali dos grupos, estou na fiscal, então você vê ali todo dia o pessoal está assim, cara, não consegui protocolar o agravo e não sei o que, o sistema está dando problema, é PGNet, é PJE, é EDOX, então assim, aquilo ali acaba sendo uma constante. Então, a gente tem que ver isso tudo para poder criar o melhor ambiente de trabalho, o melhor ambiente de saúde mental. A turma aí a gente está num constante processo disruptivo, porque sem dúvida nenhuma, isso é bom para o gestor, é bom para a instituição, é bom para os procuradores e, mais importante ainda, ocorre a entrega para a sociedade. Entendi. Ocorre a entrega. Então, assim, ali a gente tem, como o próprio sistema OAB, você acaba tendo todas as matizes. Então, você tem colegas com uma visão e até um trabalho mais voltado, por vezes, para questões mais sociais, como também você tem colegas que têm uma visão mais de entrega, quase que de resultado. E aí, o atual presidente da FINDES, eu tive Paulo Baraona, né? Eu tive a oportunidade de ter um contato com ele e eu fiquei muito feliz de ouvir. No ano passado, fui lá na FINDES e ele colocar, olha, há um tempo atrás eu tinha muita coisa para reclamar da Procuradoria, né? Ele mexe com obra, com construção. E eu agora tenho uma dificuldade, pode até ser que ele tenha alguma coisa para reclamar agora, né? Muda a dinâmica. Deixa ele reclamar lá com o Procurador-Geral. Mas ele colocou assim que ele tinha dificuldade de ver isso. Então, assim, eu tive também esse feedback por parte do nosso deputado Mazinho, lá da Assembleia. Mas, assim, as reclamações vão ter. A gente teve um trabalho está tendo um trabalho agora, inclusive foi lançado, acho que foi lançado ontem, né? Ou está para lançar, ou hoje, o segundo edital de transação. Então, assim, é um edital importante para o contribuinte, para a advocacia tributária. Para quem não sabe, quem deve ao Estado do Espírito Santo, o ICMS, pode fazer uma transação tributária com o Estado através da Procuradoria. Perfeito. E me fala uma coisa, quais são as condições para poder participar dessa transação? Olha, eu acho que quem que mexe com direito tributário sabe que o acessório, por vezes, ele acaba superando o principal. Então, a multa, às vezes, é muito maior do que o próprio imposto que está sendo cobrado. Então, a multa e juros, né? Multa e juros. Então, ali para determinadas situações, isso depois a gente pode até estar passando, né? Acho que está saindo ali todas as situações, a redução de multa e juros é de 100%. Então, quer dizer, é uma situação extremamente vantajosa para a regularização dessas empresas. Eu acho muito boa para o advogado tributarista, porque ele tem condição de analisar, de poder adequar, verificar, né, participando, e você acaba rompendo um hiato, que é um hiato muito difícil, que é a questão da justiça. Né? Quem advoga, não sabe que não é fácil. Não é fácil. Eu tô com o processo é muito demorado, muito lento, entendeu? Eu tenho um processo meu estava vendo aí essa semana, 25 anos na Justiça Federal. Então não é fácil, não. Muito difícil. Aí você fica naquela... A justiça é muito demorada. Às vezes eu tenho cliente que fala assim, mas o juiz me despachou, eu já fui lá, mas é assim mesmo, demora, tem outros na frente, tem processos mais urgentes na frente. O processo é assim mesmo. E às vezes uma transação dessa, você resolve o problema do cliente, o cliente às vezes participar de uma licitação vai ter a certidão negativa, entendeu? Assim, positivo com efeito negativo, né? Então, assim, é importantíssimo fazer a transação
transação quando realmente o débito não é devido e por algum motivo ele não foi pago. Com certeza acho que é uma boa oportunidade. Boa oportunidade. Agora, Gustavo, você teve uma participação no Senado, numa audiência pública, sobre o PLP 6824 agora esse ano, não foi? Sim. Que é da reforma tributária, para quem não sabe. Na sexta-feira retrasada, o presidente Vicente Braga, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores, ele me ligou e falou assim, Gustavo, tem um negocinho aí semana que vem, você participa? Aí eu falei, não, claro, vê. E aí ele falou que na quarta-feira, para eu poder aí dar colaboração em termos de visão nossa, né, da advocacia pública em relação a essa audiência lá no Senado, né, que foi realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos e tratando de inovação e tecnologia nesse PLP 68. Então, me preparei, eu acho que o doutorado que eu terminei ano passado acabou me ajudando um pouco em conhecimento, né, a visão crítica, eu terminei ali na FDV. E aí alguns pontos que eu acho que são pontos sensíveis, a gente acabou levando. Um dos pontos assim, que eu destaco, né, que está no Senado, e o Senado precisa olhar isso com muita sensibilidade, vem a ser a situação hoje, que é uma situação que é o assunto do momento, que é a coleta de dados e informação. O comitê gestor, mais a Receita Federal, mais a PGFN, mais estados, né? Envolve, né? União, estados e municípios. Nós estamos para criar a maior base de dados. Eu acho que você tem notícia aqui na história do Brasil, né? Porque vai ter essa troca de informações entre os 3 entes da federação, mais o Distrito Federal, quer dizer, municípios, estados e União, envolvendo empresas de tecnologia e também as instituições financeiras. Então, assim, se fala em uma coisa de 4 mil operações por segundo. E a gente sabe que cada operação dessa tem um CPF, e aí você tem uma questão que é de coleta de dados, de armazenamento, de produção de metadados. E se você for olhar o PLP, isso me chamou um pouco a atenção, o único dispositivo que fala da aplicação da LGPD é o dispositivo que trata da questão do cashback. Cashback que é aquele dispositivo para você facilitar as famílias mais humildes. Eu imagino que a aplicação ali se deu por conta daquela preocupação meramente eleitoral. Também acho. Né, para não ter aquela lista, para o político não ir lá não saber quem está recebendo cashback. Que eu acho que não vai funcionar não, tá? Mas de cashback, para a pessoa às vezes que vai comprar e que vai receber cashback lá, o pobre não tem nem celular às vezes para poder fazer cadastro para receber cashback. Mas esse ponto, né? Eu sei que é um ponto às vezes meio complexo, mas o que acontece? Você está criando essa super base de dados e sem regulamentação. Isso na mão do Estado. Eu falo em Estado como um todo. E a gente vê o ambiente político polarizado que a gente tem. Então, quem controla o Estado? A gente precisa, isso é uma preocupação. Quem controla o Estado? É um poder muito grande para não estar regulamentado. A gente vê as críticas que estão ocorrendo com essas grandes empresas de tecnologia. Imagina você ter tudo isso na mão de um órgão, de alguém. Então, assim, precisa de uma... Porque ele vai saber o que você está fazendo, que horas você está fazendo, quanto você está fazendo. Então, é uma questão de privacidade aí. Então, é uma questão de predição, que hoje você consegue, né, até induzir as pessoas a ter determinado comportamento. Isso é verdade. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, que é um ponto muito importante para o comércio, serviço e indústria nacional. Questão de responsabilização das plataformas. A gente, desde 1999... uma portaria do Ministério da Fazenda isentava a entrada desses produtos aqui dentro. E aí, imagina o comerciante e o industrial brasileiro, né, capixaba também, que arca com todo o custo do Estado, tendo que lidar com essas empresas alienígenas exteriores dos Estados Unidos, da China, da Índia, de onde quer que seja, que são poucas, vindo todo esse produto aqui com tributação zero. É uma concorrência desleal, né? Muito desleal. O comerciante que está aqui paga aluguel, tem funcionário, assina carteira, e aí vem um produto da China que tem um preço extremamente baixo e tributação zero. Então, assim, é muito interessante que você vê que os 2 ministros da Fazenda, tanto o atual quanto o anterior, o Haddad e o Paulo Guedes, eles tiveram muita dificuldade para lidar com isso. Então, existe um relatório, tanto de Berlim quanto do Instituto Oxford, e é difícil, né? Que essas plataformas, né, identificaram o lobby dessas plataformas
manipulando a opinião pública, legislativo, executivo em 38 países. Então, assim, o Brasil, ele está assim, a gente está remedando uma situação que é para estabelecer o mínimo que se entende no conceito de liberdade concorrencial. Entendi. Então, assim, esse era um outro ponto que foi ressaltado. E um terceiro ponto que eu acho assim, a gente vem de um aspecto do direito tributário que ele é o histórico nosso é um histórico muito opressivo, né? Uhum. Se você for pegar desde a coroa portuguesa, quem foi discutir Tiradentes lá perdeu a cabeça, né? Então, a vida aí do contribuinte nunca foi fácil no Brasil, né? A gente tem aí a questão do manicômio tributário. E a tradição nossa cultural é o quê? Distanciar o Estado do cidadão das instituições. O PLP 68 ele mantém que trata, tem regras gerais, mas trata mais da CBS, que é de competência da União. Ele mantém ali a estrutura da União, PGFN e a Receita, mas o 108 que está vindo, ele acaba concentrando todas as funções no comitê gestor. E a redação desse projeto, eu participei de um dos grupos de trabalho na elaboração dos projetos, quem teve voz de decidir, a advocacia pública, ela até podia opinar, mas quem tinha voz de decidir era a fiscalização, os auditores. Então, assim, toda a elaboração desse projeto ele foi feito com uma visão da fiscalização. E as competências se ampliaram, são poderes... Fora o cuidado que eles vão passar a cuidar de todo o orçamento ali de estados e municípios e passam a ter uma série de atribuições de julgamento, de legislação, de execução. Isso tudo concentrado num único órgão. E eu até falo, com a participação da advocacia pública e das instituições e do setor produtivo muito diminuta. Da advocacia pública continua sendo meramente opinativa. Setor produtivo e instituições tipo OAB estão completamente alijadas. Então, assim, esse foi um terceiro ponto. A gente precisa que o setor produtivo né? Ele se coloque nesse debate, precisa que a OAB, a CRC, se coloque também no Conselho Federal de Contabilidade nesse debate, porque você tem que democratizar esse poder tributário. Tem que democratizar. Você tem que ter ali, você tem órgãos coletivos, né, com 20 e tantas cadeiras, né? Então, por que não tem a cadeira do setor produtivo? Ou mais de uma cadeira? Por que não tem uma... E quem paga imposto, né? Tem que pagar. Você tem que trazer essa visão... De quem está pagando. Então, assim, a gente não tem condição, e eu falo assim, dentro dessa estrutura de poder que está se concentrando, e aí eu falo às vezes assim, o pessoal confunde o discurso, né? Concentrar poder não significa simplificar. São coisas absolutamente distintas. Então, assim, a gente precisa dessa visão do setor produtivo, porque a reforma tributária ela traz ali, pela primeira vez, alguns princípios, né, que é cooperação, transparência, redução da regressividade. A gente tem uma das cargas, o maior peso em relação ao consumo, a proteção do meio ambiente. Mas vai ter aumento de carga tributária, viu? A grande maldade dessa reforma, e eu acho que o momento passou e por isso, mas eu ainda vejo, né, politicamente, houve essa reforma ela foi gestacionada na Centro de Cidadania Fiscal, lá na FGV, e esse Centro de Cidadania Fiscal, se você for procurar, quem foram os financiadores, Vale, Itaú, Braskem, então assim, são empresas do mercado financeiro e industrial. Então eles fizeram essa espinha e aí a carga tributária ela saiu do setor financeiro e industrial e foi direcionada ao setor de comércio e serviço. Porque quem vai pagar essa conta é o comércio e serviço. Setor de comércio. A indústria está reduzindo a carga tributária. Só que a Constituição... Eu não sabia que tinha sido... Você me contou uma coisa aí que é interessantíssimo, viu? Sim. Então, assim, isso foi feito, isso é um processo de muitos anos, não é de agora. E veio esse pacote. Quem lembra de como isso foi aprovado na Câmara foi de um dia para o outro. E aí eu falo assim, aí é um outro problema. Para a gente que lida com direito tributário, a gente tem uma dificuldade. Eu tenho dificuldade todo dia. É complexo. Eu te falo assim, eu tenho uma constante ignorância. Mas é porque o Alexandre fala uma coisa. No Brasil, até o passado é incerto. Porque às vezes você tem um entendimento, de repente vai usar STF, muda o CARF, muda o entendimento. E aí você fala assim, mas sempre foi assim?
Agora mudou por quê? Então, assim, a gente tem que ter uma humildade, né, de ver que a gente não sabe e precisa, por vezes, de ajuda. Uhum. Ali, quando o processo legislativo foi instaurado na Câmara, foi de um dia para o outro, foi aprovado. No Senado, agora, está se abrindo um pouco mais a discussão. Então, hoje você tem o artigo 145 ali no parágrafo 3º, que ele traz, é obrigação, é princípio, você reduzir a tributação sobre o consumo. Num país igual o nosso, fazer isso com uma sociedade, que é uma sociedade assim, que tem uma quantidade de pessoas frágeis tão grande quanto a nossa, e fazer isso com setores que empregam, comércio e serviço, é uma grande covardia. Então, assim, mas você tem um mandamento constitucional, e você vai ter um órgão aqui que vai estar funcionando e conduzindo para um processo de transição de anos essa questão do sistema antigo para o sistema novo. Então, por isso que eu falo, você já tem a regra constitucional, mas você está faltando o pé do setor produtivo aqui dentro, como também das instituições. Eu falo OAB e o Conselho Federal de Contabilidade. E aí eu vou te falar o seguinte, eu participo da CAPES, que é a Associação Capixaba do Supermercado, como consultor jurídico, e a Abras, o Alexandre tem uma cadeira na Abras, a Abras trabalhou intensamente com o governo federal para conseguir a isenção de impostos para a cesta básica. Para a cesta básica é para a população carente, necessitada, que está lá precisando comer. Foi uma luta, viu, Gustavo? Muito grande. Não, olha, chega um ponto que o Bernardo Apic, a pessoa que responde pelo governo sobre a reforma tributária, então vamos aumentar em outro lugar, como se estivesse faltando dinheiro para poder... É uma coisa assim, a sede de arrecadação do governo federal é muito grande. Eu digo assim, aí que só para complementar um ponto anterior e respondendo esse, né? Eu acho que o desconhecimento é algo muito perigoso, né? A gente não tem nada mais arriscado de você descer uma serra num ônibus com uma pessoa no volante que não saiba dirigir. Então, assim, mesmo que aquela pessoa seja sua amiga, ela vai capotar e é capaz de levar a família toda junto com ela. O que acontece? A gente tem um sistema manicomial e todo mundo quer reforma. Então, esse tem um apelo, né? E aí eu falo, né, na Câmara, quantos daqueles parlamentares tinham a mínima noção do que estavam votando? Não tinha, não. Nenhuma. Então, assim, não tinha, não. Você precisa aprimorar as instituições. Então, ali no Congresso, como aqui também na Assembleia Legislativa, para essa questão do direito tributário, você tem que ter uma assessoria especializada. Os parlamentares tinham que saber o mínimo. Eu falo assim, e a gente também, que é o quê? Porque o PLP está vindo com várias desonerações que foram copiar-colar do que já existia lá atrás. Vem cá, quanto que está sendo desonerado? Quanto que está sendo pago por esse setor? Por que esse está sendo desonerado? Quanto que isso aqui está gerando de emprego? Então, assim, são informações objetivas que se você tivesse ali bons contadores, bons juristas, analistas, se ele chegar ali para o parlamento, e tem como traduzir isso em números, o parlamentar ele vai ter condição de discutir. O parlamentar não tem condição. Então, assim, a gente fica a reboque. Fica a reboque dessa engenharia, e aí vem a pressão política. Aí você fala, gente, um setor que está lidando aí, né, a supermercadista está lidando com essa massa da população que é comida na mesa e não consegue dialogar. É verdade. Então, assim, precisa de trazer informação até para a sociedade compreender. Porque o histórico nosso do direito tributário, dessa produção legislativa, se a reboque da administração fazendária e principalmente federal. Então, assim, as coisas têm melhorado. Mas isso tem que ser jogado luzes. Não dá. E aí eu falo, se não é jogado luzes, você fala que quer reforma, qualquer coisa aprovada. Vai ficar uma coxa de retalho daqui a pouco de novo. Eu acho que a gente vai acabar tendo... vai ter muita gente que vai ficar nesse caminho. Você vai ver que vão ter comerciantes, prestadores de serviço que não vão, e outras atividades vão conseguir superar. Mas, assim, não precisa disso. Tem que ter esse ajuste fino. E eu falo, a voz do setor produtivo das instituições ela é fundamental para você ter um direcionamento civilizatório e essa reforma dar certo. Entendi. E não dá para você achar assim, aprovou e agora não. O que faz isso dar certo é o dia a dia. É você estar ali, estar cuidando, estar controlando, estar vendo como é que estão sendo... Porque o poder tributário ele é exercido no dia a dia. Como que esse dinheiro é distribuído, como que ele é arrecadado, qual o setor que está sofrendo, quais são as distorções. O pessoal vieram com uma ideia, né? Isso nunca deu certo, né? Como se uma planificação fosse ser a solução do Brasil. O Brasil é um continente.
E eu volto a falar, aqui no Espírito Santo a gente vive uma ilha que deu certo. É verdade. Se você for para Rio, São Paulo, BH eu não digo nem tanto que eu não conheço bem, mas assim, Rio, São Paulo, Salvador, são ambientes que estão muito mais conturbados que aqui. São realidades distintas. Uhum. Porque o Brasil é muito grande. Muito grande. Como você vai pegar Manaus, Belém... falar que é a mesma coisa. Falar que é a mesma coisa. Então, assim... E com tecnologia, essa sensibilidade ela tem muito mais condição de estar ali sendo atendido. Até porque hoje, eu falo assim, essa questão de tecnologia que você falou, o governo federal hoje, a Receita, tanto estadual quanto federal, ele sabe tudo o que acontece na vida da empresa, na vida do cidadão. Eu vou te falar, Gustavo, que antigamente você tinha o posto fiscal para você poder carimbar a nota quando o caminhão vinha de fora. Não tem posto fiscal por quê? Porque tem um Sintegra. Emite a nota aqui, lá já sai aqui, o Estado já sabe, a Receita já sabe que a nota está faturada para aquela empresa. Então, assim, a questão da tecnologia é o que você falou. É um grande sistema, arcabouço. E a gente está vendo aí, né? Esse poder dessas instituições tecnológicas, né? O pessoal até dentro da teoria mais moderna de Estado, aí tem o professor Bolzan, ele coloca, né? Essas empresas são tratadas de feudos tecnológicos. Elas estão acima do Estado. Você vê a dificuldade, né, do próprio Estados Unidos lidar com o TikTok, as barreiras colocadas pela China, a discussão que a gente está tendo aqui dentro hoje. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que a gente não sabe. Então, mas tem que tentar ter transparência. E aí, porque hoje, da mesma forma que está tendo esse controle das empresas, aí volta aquele outro assunto, vai ter o controle em relação a você. Se for lá, você não tenha dúvida. Eles vão saber mais de você do que você. É verdade. Vão saber até a doença que você pode pegar, o que você faz, qual é o hábito, para onde vai, com quem esteve, como é que foi, relação com filho, com mulher, separação. Isso tudo você vai conseguir ler. Você fala o seguinte, ó, saindo um pouco dessas big techs de rede social, mas você sabe, as farmácias hoje, quando você vai comprar um remédio, ela pede seu CPF, fala que é para desconto. Não é. Eu vi uma reportagem que plano de saúde compra informação da farmácia para saber qual remédio que aquela pessoa está comprando, porque na hora que ela vai, às vezes, pedir um orçamento de um plano de saúde, vai trocar de plano, ele fala assim, pera lá, mas ela está tomando muito remédio de pressão, está tomando muito remédio de reumatismo, diz, então vamos botar o preço mais alto, vamos fazer isso. Cara, isso é um absurdo, é invasão de privacidade total do cidadão, entendeu? São situações que demandam cuidado. Demandam cuidado. Mas esse assunto da reforma, ele vai durar muito tempo ainda. E vai dar muito trabalho aí e serviço para os tributaristas. Eu acredito. Gustavo, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, dizer o seguinte, queria que você deixasse um recado para muitos estudantes de direito, porque o direito é uma coisa que às vezes eu fiz faculdade, que seguiu carreira jurídica, eu acho que foi 20%, o resto acaba não seguindo, ele acaba no meio do caminho fazendo outra coisa, porque o direito não é uma coisa fácil, né? A concorrência hoje tem muito curso de direito. Deixa um recado para o estudante de direito que queira ingressar numa carreira jurídica depois que forma, para não desanimar, para poder... A primeira questão que eu coloco que não existe facilidade na vida. Então, assim, todas as dificuldades, elas acabam te forjando para um futuro. É importante ter resiliência. A gente, por vezes, aí abre o celular e fica vendo fórmulas mágicas de ganhar dinheiro. O caminho não é esse. O direito ele é muito amplo. Você tem toda a questão de concurso, você tem a advocacia. É uma profissão belíssima, se não for a mais bela. Você lida com o ser humano. É a linguagem da resolução dos conflitos, é uma linguagem civilizatória extremamente importante para o bom convívio da sociedade. E eu sou um apaixonado. Uma dica que eu dou em relação ao direito, apesar de todas as dificuldades, mas que acaba sendo uma escola, né? Depois de formado, antes de formar, se possível, tente entrar num curso de direito que seja um bom curso, não ingresse numa faculdade que está ali só para receber sua mensalidade. Dê avaliar isso. Avalie, né, para você aprender de fato. Mas depois de formado, eu sei que vai ter a dificuldade do OAB, de passar na prova do OAB,
Mas eu demorei muito tempo para... Eu fiz até um circuito inverso, né? Eu demorei muito tempo para participar da OAB. E a OAB é uma escola. Então, eu digo assim, a OAB cresceu muito. Eu acabei sendo presidente da Comissão de Direito Tributário. Foi uma experiência super gratificante. Era uma comissão pequena, a gente tradicionalmente era pequena e depois terminou o ano lá com quase 70 advogados, né? Muita gente querendo ser tributarista, que se tornou hoje, né? Eu falo, tem a Efigênia, tem a Érica, tem o Ramon. Então, assim, é muito bacana você ajudar os outros. Então, assim, ali é uma escola para quem está querendo, é um primeiro degrau para quem está querendo se firmar na carreira. Eu acho que deveria ser obrigatória a participação de todo mundo que quer advogar, porque no dia que é obrigatório, numa situação de um dever ruim, mas é de ter uma consciência do poder que o advogado tem na mão, que é participar da comissão de prerrogativas. Eu não imaginava, na época lá pediram para eu participar, então assim, tinha o telefone para atender de madrugada, aquela questão de plantão. E é uma baita experiência você entender que tem preso, tem não sei quem no hospital, o advogado está precisando, está lá com problema com o delegado, e você vê que ali a ordem ela tem esse papel de autoridade, que é um papel muito importante, né? Então eu digo assim, ali você consegue firmar o seu DNA de advogado. Comissão de prerrogativas, eu digo assim, meu filho, eu tenho 3 filhos, né? Se minha menina ou meus 2 lá quiserem advogar, eu vou falar, vocês vão ter que dar um pouquinho de sangue lá para passar por lá. Eu acho que você lá se coloca... Você cria experiência. Cria experiência, mas é interessante. Eu tô falando assim, eu depois de quase 20 anos de... procuradoria. Eu de 20 anos de advogado, de procuradoria, fui para lá e aprendi pra caramba. Entendi. Porque o aprendizado é uma coisa que todo dia tá aprendendo. Então, assim, eu achei muito bacana, né? Por isso que eu falo invertido, eu falo que ali é um negócio que você aprende mesmo, apesar de estar dentro do Estado, advocacia de massa, sempre advogando na iniciativa privada também, mas é uma experiência. Então, assim, e ali você tem várias portas abertas, se afastem das facilidades das pessoas ruins. Isso aí. Não tenho dúvida aí que, às vezes, o caminho ele é um pouquinho mais tortuoso, né? Mais difícil, mais demorado, né? Mas você vai chegar lá onde você quer e tenha todos os seus desejos sendo contemplados. É importante isso. Tem muita gente boa aí para ajudar. E não desista do sonho. Eu acho que é importante, né? A gente veio aí nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Verdade. Eu acho que uma das formas de ser feliz é ajudando aí o outro aí, fazendo um bom trabalho. Próximo, então, verdade. Acho que é uma... Doutor Gustavo Cipolatti, foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Nós estaremos aqui à disposição sempre que precisar passar algum recado. E eu queria agradecer imensamente a disponibilidade que você teve de vir aqui prontamente nos atender e dar um depoimento de vida aqui para gente. Eu que agradeço, doutor Fiorotti. Acho que você está desperdiçando talento aí na advocacia, que está muito bom em termos de... Me recebeu aqui muito bem, até para os demais convidados, pode ver que é uma boa experiência. E eu acho que está sendo um trabalho bem legal. É bom, a gente precisa aqui no nosso estado, né, ter um pouquinho do bairrismo. A gente está com muita coisa boa, e eu volto a falar, a gente está vivendo aí numa ilha, num oásis, que seja um oásis de prosperidade. E que seja um oásis de prosperidade. E graças a Deus que é um oásis, porque antigamente não era isso, mudou politicamente, mudou tudo o Espírito Santo. Mudou tudo. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, gente.